trouxe uma palavra breve, que o Senhor me colocou no meu coração. Acho que 3 horas a gente finaliza ela. Eu queria abrir um texto com vocês. Quem trouxe Bíblia, abre lá no livro de Gênesis, o primeiro livro, no capítulo 3, do verso 1 ao 7. Gênesis 3, do 1 ao 7. Glória a Deus. Essa história aconteceu há aproximadamente 6.000 anos. 6.000 anos atrás. É o princípio da humanidade. Mas parece que as coisas acontecem hoje. Vocês vão entender por quê. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a mulher à serpente: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Essa história aconteceu há 6.000 anos atrás, e ela acontece todos os dias na minha e na tua vida. Todos os dias. Satanás, ele não é muito criativo. A forma como ele agia lá há 6.000 anos atrás, ele age hoje ainda. E é interessante porque nós estudamos a palavra de Deus, nós somos ministrados aqui no culto sobre a palavra de Deus, mas muito facilmente a gente troca a palavra de Deus, a gente ignora, muito facilmente a gente, não dá o devido valor para a palavra de Deus. Vocês imaginam, vocês na casa de vocês, a esposa está lá fazendo uma comidinha, o marido está sentado na sala assistindo um jogo de futebol, bem de boa, as crianças brincando. Deus, o próprio Deus, Jesus, ele chega, senta no sofá e fala: ei, vem cá, deixa eu dar uma direção para vocês. Sabe aquela árvore que vocês têm ali no jardim de vocês? Essa árvore dá um fruto. Não comam dessa árvore. Por quê? Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus vai embora. O que vocês fazem? Nada. Deus falou que não é para comer, então não vão comer. Mas, no decorrer do dia, você pega e sai lá para fora, dá uma voltinha, aí olha aquela árvore. É dessa árvore que Deus estava falando, então Jesus falou dessa árvore aqui. Chega mais perto, aí o teu vizinho vai lá e encosta no muro assim. É verdade que você não pode comer das árvores do jardim aí de vocês? Não, a gente não pode. Mas o jardim é de vocês. Ele não deu para vocês? É de vocês esse jardim. O jardim.
Mas ele falou que não pode comer, porque se nós comermos, vamos morrer. Não, não vão morrer. Eu conheço esse tipo de fruto. Eu já vi em outros jardins. Pode comer. Não vão, certamente vocês não vão morrer. Aí você pensa, a casa é minha, né? Deus me deu essa casa. A árvore que está plantada no jardim é meu, por que eu não vou comer? Aí você olha, e aí você já não olha mais com o mesmo olhar para aquela fruta. Aí você olha e vê que ela é agradável aos olhos. Aí você vê que ela é saborosa, enche a boca d'água. E aí você esquece que Deus falou, e você vai lá e come. É assim que nós agimos todos os dias, quando o pecado se apresenta para nós. O pecado é assim, sabiam? Ele é agradável aos olhos. Deixa eu até pegar aqui a parte que fala sobre isso, que é muito forte. Parecia agradável ao paladar. Suculenta, né? Desejável para se obter conhecimento e atraente aos olhos. Assim é o pecado. E nós abrimos mão da palavra de Deus por conta dessa beleza, dessa doçura. A gente faz isso, infelizmente. Mas a culpa é de Satanás. A culpa é de Satanás, a culpa é da serpente, porque foi ela que veio falar para mim, mas você não tem o livre-arbítrio? Interessante, né? A gente não tem o livre-arbítrio? A gente não tem o poder de decidir? A gente tem o poder de decidir. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos uma falha gravíssima. Nós somos totalmente sugestionáveis. E Satanás é especialista nisso. Ele sugestiona, ele chega calminho e lança uma palavra no teu ouvido, uma sugestão, só uma sugestão, como ele fez aqui, ó. Primeiro ele chega como quem não quer nada e lança um questionamento, né? O que foi que Deus falou? Porque ele sabia que Deus tinha falado com eles. O que Deus falou contigo? Sabe quando isso acontece? Quando você vem para o culto e você recebe uma palavra de direção, de bênção. Você vem aqui, não acontece quando tu vem aqui, aí o pastor começa a falar, o pregador começa a falar, e parece que é para você, ela entra assim como algo, Deus está falando comigo, é comigo. Eu sei que Ele está falando com todo mundo aqui, mas essa palavra, eu sei que é direcionada para mim. Já aconteceu isso com vocês? Isso já aconteceu comigo, mais de uma vez. E sabe o que é o mais incrível? É para você essa palavra. Ela é para você. É uma direção. Às vezes a gente chega aqui agoniado, com um pepino para resolver, com um problema sério para resolver. E Deus te lança uma palavra. E você já sei como fazer. Quando você sai da porta, você entra no carro, Satanás, ele pergunta assim, o que foi mesmo que Deus falou para você? Já não sentiu isso? Você já não ouviu isso? O que foi mesmo que Deus falou? E aí você fala assim, Deus falou que não é nem para comer, nem para tocar. Ou seja, não é teu. Não é teu. Eu não te autorizo. Não te autorizo. Se você olhou, não toca, não coma. Porque o pecado ele se apresenta para a gente dessa forma. Forma agradável, mas sabe a palavra de Deus para você? Eu não sei, talvez alguém esteja passando por esse momento. Não toca, não coma, porque senão você vai morrer. E aí Satanás, ele vem e coloca uma dúvida. Não é para tocar nem é para comer? Não é bem assim. Não é bem assim. O que Deus está tentando é impedir você de adquirir conhecimento. Impedindo você de saber, conhecer o bem e o mal, de ser igual a Ele. O que Satanás está te oferecendo? Poder. Ele está dizendo assim, se você comer, você vai ser igual a Deus. É por isso que Deus não está querendo te dar. Sabe aquela proposta que você recebeu, que é ilícita, mas se eu aceitar, cara, eu vou ter poder, eu vou estar lá em cima, eu vou ser gerente. Sabe aquela proposta de fazer algo errado, para que eu tenha um crescimento profissional,
Então, se eu fizer só uma vez, essa é a maior mentira de Satanás. É só uma vez. Eu só vou experimentar uma vez. Só uma vez. E você passa a ser escravo dele. Porque nunca é uma vez só. Porque o pecado, ele é prazeroso. É prazeroso, o pecado é prazeroso. E aí você vai querer. Não aconteceu nada, não morreu. Eu traí a minha esposa e eu não morri. Eu cheirei pó e eu não morri. Então eu posso fazer de novo, porque dá prazer. E Satanás fez o quê? Só plantou uma dúvida na tua mente e no teu coração. Atraente ao paladar, atraente aos olhos, desejável de obter discernimento, poder. Eu vou comer e vou ter poder, eu vou entender as coisas, ninguém mais vai me enganar. Mas aí o que acontece? Eles comeram o fruto. Comeram o fruto e não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, se afastaram da presença de Deus. Criaram um abismo entre eles e Deus. Sabe Jesus que ia toda tarde na casa deles tomar um café com eles? Ele nunca mais foi. Porque a Bíblia fala que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E Jesus nunca mais voltou na casa deles, por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta de não aceitar uma direção, não dar ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, fora da palavra de Deus é morte. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. E quando eles comeram, o que aconteceu? A Bíblia fala que os seus olhos abriram. E eles começaram a ter discernimento do bem e do mal. Isso quer dizer que eles eram totalmente inocentes. E quando eles comeram, eles olharam, viram que estavam nus, ou seja, conhecimento do bem e do mal, do pecado, do santo, do profano. E qual foi a primeira atitude deles? Coser folhas para cobrir a sua nudez. Quando a gente cai num pecado agradável aos olhos, suculento, quando a gente cai no momento é prazeroso. Sabe por que eu sei? Porque eu já pequei muito na minha vida, peco ainda hoje. E a gente cai, e depois que passa o momento de prazer, vem o momento da vergonha. Quando eu uso droga, no momento é muito prazeroso. Passou o efeito da droga, o que acontece? Vergonha. A gente se sente pior homem do mundo, pior mulher do mundo. E o que a gente tenta fazer? Cobrir o pecado. Vocês acham que uma folha de árvore, ia impedir Deus de ver o pecado deles? Nunca. Deus já sabia que eles iam cometer, Deus já sabia que eles tinham cometido. Quando nós pecamos, quando nós não damos atenção à palavra de Deus, quando nós erramos, logo em seguida a gente tenta cobrir a nossa nudez, a gente tenta encobrir o pecado. Mas não é assim que resolve as coisas. E quando Deus volta, pela última vez ali no Jardim do Éden e fala para eles: o que foi que vocês fizeram? Nós estamos nus. Quem disse para vocês que vocês estão nus? Deus já sabia que eles tinham caído. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês não me obedeceram? Eu dei uma palavra para vocês e vocês não me obedeceram. Talvez Deus está falando com alguém hoje aqui, que recebeu uma palavra, mas não consegue cumprir. Hoje é o dia de você abandonar o pecado e cumprir com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito na tua vida. Ele tem algo para a tua vida que, olha, você nem imagina. Os lugares que Ele quer levar você.
o que Ele quer fazer com a tua vida. Através de você, muitas almas serão salvas. Você só precisa obedecer a palavra de Deus, mais nada. Então o questionamento que Satanás faz todos os dias para nós, é para gerar dúvida no nosso coração. Mas será mesmo que foi Deus que falou? Será mesmo que Deus está falando comigo? Sim, Deus fala com a gente. E Ele usa pessoas, Ele usa pastores para pregar a palavra, Ele usa a nossa família, nossos familiares, Ele usa nossos filhos para falar com a gente. A gente só precisa estar atento. Em Isaías 59, 2, diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam de Deus. São suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Meu Deus, gente, olha que forte isso. O nosso pecado impede que a nossa oração chegue até Deus. Olha que sério isso. E é bem interessante, isso é muito verdade. Somos facilmente sugestionáveis, nos deixamos influenciar por Satanás com muita facilidade. Por quê? Porque nós não temos raiz na palavra de Deus. Quando você tem raiz na palavra de Deus, nada te arranca do teu posicionamento. Quando você conhece a palavra de Deus e ela entra verdadeiramente no teu coração, como Paulo falou, que a lei de Deus, a vontade de Deus seria tatuada no nosso coração, para que a gente nunca esquecesse. Satanás, ele vai tentar sugestionar sempre, mas você não vai cair. Não vai cair, porque o maior inimigo teu, sabe quem é? Você mesmo. O teu coração que é enganoso. Porque o nosso coração deseja coisas que não são da vontade de Deus. Então, o tempo todo você tem que estar falando: ei, coração, sossega aí. Eu te controlo. Eu te mando. Não adianta você querer, porque não é a vontade de Deus. Se a gente for fazer a vontade do nosso coração todos os dias, a gente vai se afastando de Deus cada vez mais, porque Ele é enganoso. Você realmente entendeu o que Deus falou? Foi o que a serpente falou para Eva. Você realmente entendeu o que Deus falou? E o que foi que Ele disse? Não é bem assim. Te garanto que não é assim. Se fizer, vai ter muitos benefícios. É assim que Ele age. Você entendeu o que Deus falou? O que Ele disse? Não é bem assim. Ele está tentando te travar. Se você fizer desse jeito, você vai ter muitos benefícios. Então cabe a você. A palavra de Deus já fala: o pecado está à porta. Cabe a você repreender ou aceitar. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidir, né? Temos a liberdade, mas muitas vezes deixamos a sua palavra por pressão. Pressão. E a maioria das vezes é pressão externa, não é nem pressão interna, nem é uma pressão minha, nem é uma pressão do meu espírito, porque o meu espírito está tão fraco que a carne já está já está se sobressaindo, já está subjugando o espírito. Mas pressão externa. Eu quero dar alguns exemplos para vocês rapidamente. Arão era um cara que estava ajudando Moisés a tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. Certo dia, eles pararam na beira do Monte Sinai. E Abraão falou assim: fica aqui com o povo. Uma palavra de direção de Moisés, que era servo de Deus. Fica aqui com o povo, cuida deles, que eu vou subir no Monte Sinai. Lá, Deus quer falar comigo. E não faço nada enquanto eu não descer. E Moisés subiu o Monte Sinai. Sabe quanto tempo ele ficou lá em cima? 40 dias. Caramba, 40 dias. Sem comer, sem beber. Sem comer e sem beber. Jejuando 40 dias. Na verdade, ele estava sendo alimentado diretamente por Deus. E ele ficou 40 dias na presença do Senhor. Sabe o que o povo fez? O povo chegou para Arão e falou assim: 40 dias esse cara está lá em cima. Sei lá o que já aconteceu com ele. Numa dessas,
os leões, os ursos, que naquela época existia, tá lá, comeram ele. Sei lá, alguma coisa aconteceu com esse cara, ou ele tropeçou, caiu num buraco de pedra e morreu, está preso lá. Não, abandona ele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Deus para nós. Vamos fazer um Deus para nós. Araão, homem de Deus, tá, qual é a ideia? Vamos fazer um Deus para que a gente possa adorar um Deus, e aí a gente disse que esse Deus que a gente está adorando, tirou a gente do Egito. Sabe o que Araão fez? Pediu ouro, derreteu o ouro e fez um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Colocou ele num altar e o povo adorava o bezerro de ouro. Mas Araão não tinha a palavra de Deus? Tinha. Mas ele cedeu a quem? Pressões externas. Talvez na tua casa você seja o único que serve a Jesus, o único que vem na igreja, o único que ora, o único que busca o Senhor. E sabe o que é pior? Muitas vezes a nossa casa, a nossa família, não vale a pena. Esquece isso aí. Esse Deus não existe. Se ele existisse, a gente não estava passando por isso, essas dificuldades. Abandona esse Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos para essa religião, vamos para aquela, vamos criar um Deus, um outro Deus, mas não esse. Assim que a gente cede. E se você não tiver firmeza na palavra de Deus, você cede. Eu conheço pessoas que vinham na igreja, eram firmes com Deus, inclusive obreiros, mas diante da pressão da família da sua casa, abandonou a fé. Abandonou a fé. Nós temos que tomar cuidado com isso, amados. Não ceder a pressões externas. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele desceu com as tábuas que continham os 10 mandamentos. E ele viu aquele bezerro de ouro. Que isso? Esse é o nosso Deus. Ele estilhaçou as tábuas na pedra. Quebrou as tábuas. De tão bravo que ele ficou. Eu me afastei um pouquinho de vocês e vocês já estão idolatrando outro Deus. E Deus sabia que eles iam fazer isso, tanto que Deus falou para eles assim, eu vou acabar com esse povo aí. Esse povo aí é um povo de dura serviço, eles não obedecem, vou matar todo mundo. Sabe o que Moisés fez? Moisés defendeu, falou, não Senhor, não faz isso, Senhor, porque lembra-te de tudo que aconteceu para a gente sair lá do Egito, todas as pragas, o mar vermelho que se abriu, o deserto que a gente caminhou. Não mata eles não, dá uma chance para eles. Moisés defendeu eles, e aí quando Moisés chegou lá embaixo, eles tinham dado as costas para esse Deus. É muito comum a gente ver pessoas que a gente ama dando as costas para Deus. Mas eu quero lançar uma palavra para você, não desista. Não recue, amém? Não recue, não importa se você está sofrendo pressões externas. Não recue, porque o Senhor é com você. O mesmo Deus que te chamou, te capacita, te sustenta e vai te levar à vitória. E sabe qual é a vitória? Ganhar todos eles para Jesus. Todos eles vão estar aqui com você, na casa de Deus, louvando ao Senhor. Essa é a nossa vitória. A vingança é de Deus, não é nossa. A nossa vitória é ganhar essas pessoas, é conquistá-las para Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor chegou até um cara chamado Saul, o primeiro rei de Israel. A Bíblia fala que foi um dos homens mais lindos que já existiu. E Deus chamou ele para ser rei de Israel. E ele, por um certo tempo, estava obedecendo a palavra de Deus. Deus mandou um profeta Samuel, para andar com ele e dar direcionamento para ele. Você tem um profeta na tua vida? Não tem? Você precisa de um. Verdade, você precisa de um. Você precisa de alguém que ande com Deus, que pega fogo para te dar direção. Eu tenho pelo menos 5 que andam comigo. E eu sei que eu sou profeta na vida de muitos também. A gente precisa andar com pessoas que conheçam e temam a palavra de Deus. Saul tinha Samuel.
E Samuel deu uma direção clara para Saul. Saul, seguinte, você vai com um exército e derrota os... Fugiu. Amalequitas, perdão. E derrota os amalequitas. Só que assim, você não vai deixar nada vivo. Nem gente e nem animal. Você vai acabar com todo mundo. Foi uma direção de Deus. Ele foi para a guerra, levou seu exército, acabou com os amalequitas. Acabou com os amalequitas. Só que voltou com o rei dos amalequitas, vivo, e com um monte de gado e ovelha. E voltou de boa. Quando chegou perto de Samuel, Samuel falou: o que é isso, cara? Ele disse: não, é porque a gente venceu. O Senhor deu a vitória para a gente. Mas aí tinha uns boi bonitos lá, os boi viçosos, tudo, aqueles Nelore bonito. Fala, mas é um pecado matar um bicho desse, né? Vamos levar para fazer oferta para o Senhor. Olha o que ele disse. Ele disse: vamos levar para fazer oferta para o Senhor. Essas ovelhas viçosas, esses bois bonitos. Tá aí esse rei aí vivo, o quê? Não, eu trouxe esse rei aí, não, mas é só porque a gente vai fazer uma parceria, vamos fazer um acordo, não sei o quê. Ele desobedeceu totalmente a direção de Deus. Deus falou assim para ele. Samuel falou para ele, né? Deus falou através de Samuel: o que você fez por conta da tua desobediência, o Senhor o rejeita hoje. O Senhor o rejeita hoje. Em primeiro momento, Saul botou a culpa nos soldados. Ele falou assim: não, mas é que, veja bem, os soldados pediram para trazer os bois e as ovelhas, e eu tive medo deles. Botou a culpa nos soldados, botou a culpa no povo, em primeiro momento. Sabe qual é a diferença de Davi e de Saul? Sabem qual é a diferença de Davi e de Saul? Davi adulterou, Davi matou, Davi fez um monte de pecado, cometeu um monte de pecado. Saul desobedeceu a palavra de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Saul, rejeitado por Deus. Sabe qual a diferença? A diferença é que Davi, quando pecava, ele rasgava as suas vestes, ele se humilhava, chorava na presença de Deus e dizia: Senhor, eu não sou digno, pequei contra ti, que o meu povo não sofra as consequências, faz em mim, porque eu sou pecador. Saul, quando pecou, colocou a culpa nos outros. Adão, quando pecou, colocou a culpa na mulher. Mulher, quando pecou, colocou a culpa na serpente. Vocês estão entendendo? A gente precisa reconhecer, a gente precisa se arrepender, porque a palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração contrito. Tudo quanto você fizer de errado, e você vai fazer, você vai pecar, não deixa o orgulho tentar cobrir a tua nudez. O orgulho não cobre a nudez. Você precisa reconhecer que você errou, reconhecer que você pecou, reconhecer que você precisa da misericórdia de Deus, e ela vem, porque ela foi sobre Davi. Mas Saul foi rejeitado por Deus. É interessante, porque quando ele falou que os bois e as ovelhas seriam para o holocausto, para o Senhor, olha qual foi a resposta de Samuel. Samuel, porém, respondeu, está lá em 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Quer dizer que eu posso desobedecer a Deus, aí eu vou lá e faço uma oferta para Ele, e está tudo bem? Quer dizer que eu faço algo que Deus condena? Eu vou jogar na loteria, mas
Deus não manda você jogar na loteria. Não, mas se eu ganhar, eu vou dar uma parte para a igreja. Vocês estão entendendo? É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. A gente quer justificar um ato ilícito, barganhando com Deus, tentando negociar com Deus. Ei, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não barganha com ninguém, porque Ele é Deus. Ele não precisa de nada que você tenha, nada que eu tenho. Ele não precisa de nada. E mesmo assim Ele quer algo. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua obediência. Ele precisa que você seja obediente a Ele. A palavra de Deus é muito clara. Se você for obediente, você vai receber muitas bênçãos, mas você precisa ser obediente. Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Clamamos a Deus pela vitória. E quando ela chega, nós comemoramos em lugares profanos com coisas ilícitas. Quantas vezes a gente espalha e pede oração para que a gente vença, né? Para que a gente tenha uma vitória, para que a gente, sei lá, passe num concurso, para que a gente entre na faculdade, para que a gente conclua uma faculdade, para que a gente tenha uma porta aberta, uma porta melhor aberta. Quantas vezes? E aí os nossos pais oram, e aí os nossos amigos oram, e os pastores oram, e a intercessão ora, e todo mundo ora para que você receba essa bênção. E quando você recebe essa bênção, você vai para uma boate, encher a cara para comemorar. Não faz sentido, amados. Não faz sentido. Não pegue o que Deus te deu e transforme em algo que vai desagradar Ele. A gente precisa comemorar com as pessoas que estão com a gente, com as pessoas que oraram com a gente por aquilo, para que aquilo acontecesse. Dá glória, reconhecimento total para o Senhor, porque é só por Ele. Se Ele não estiver à frente, amado, você pode pensar que você faz algo, mas você não faz. É tudo por conta dEle. Ele ganhou a batalha, Saul, mas perdeu o trono. Perdeu o trono e perdeu a vida. Ele ganhou aquela batalha, desobedecendo a Deus, mas perdeu o trono e perdeu a salvação. Ei, nem sempre uma vitória quer dizer que é de Deus, ou que está no propósito de Deus. Vocês lembram quando Moisés estava no deserto e Deus fala para ele assim: Moisés, vai lá naquela pedra, o povo estava com sede, vai lá naquela rocha, pega o teu cajado e bate na rocha, que da rocha vai verter água. E ele fez isso, ele bateu e verteu água. Mas lá no final, depois de 40 anos, Moisés já era velhinho, e já tinha passado poucas e boas nesse caminho. Deus fala para ele assim: ei Moisés, o povo está com sede, vai lá naquela rocha e fala com ela, que ela vai jorrar água. Sabe o que Moisés fez? Ele foi lá e bateu na rocha. Saiu água? Saiu. Olha que incrível. Saiu água. Saiu água. Porém, Deus o rejeitou. Por quê? Porque ele desobedeceu aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Deus não mandou ele bater, Deus mandou ele falar. E por conta disso, ele não entrou na terra prometida. Rodou 40 anos no deserto, morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Então, não tem só a ver com obediência, tem a ver em eu obedecer da forma correta. Não deixa o teu temperamento mudar isso. Porque Moisés, ele estava irritado. Certamente ele estava irritado. E por causa da irritação dele, ele acabou sofrendo consequências muito graves. Então não deixa o teu temperamento. Qual era o temperamento de Saul? Muito provavelmente ele era um sanguíneo daqueles hemorrágico. Porque ele não aguentou esperar Samuel chegar para fazer o holocausto, fazer a oferta. Não esperou Samuel chegar para dar uma direção. Ele foi lá e fez uma oferta para o Senhor, coisa que não era da obrigação dele. Não deixa o teu temperamento, sabe,
se você está nervoso, se você está irritado para fazer algo que é para Deus, não faça. Enche a boca d'água, conta até 100, relaxa, respira e depois você volta e vai fazer aquilo que Deus te deu como direção. Porque senão, você pode até ganhar aquela batalha, ou aquela batalha, mas você vai perder a guerra. Então, a obediência ela tem que ser clara e ela tem que ser feita da forma correta. Amém? A culpa foi do povo, esse povo, né? Eles que quiseram deixar os boi vivos. Jeremias 17, de 9 a 10 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Querem a resposta? A resposta está no verso seguinte, no 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o teu coração, eu provo os teus pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Não existe ninguém que conheça o teu coração melhor do que Deus, o próprio Deus. Ele conhece teu coração. E por ele ser enganoso, muitas vezes a gente deixa ele nos conduzir. Ele sempre vai querer algo para alimentar a tua carne, sempre, sempre. Ele sempre vai querer atrair o pecado e entrar de cabeça no pecado. Mas você não é apenas carne, você é espírito. E o teu espírito pode sim limitar a ação do teu coração. Coração, entenda que coração não é o coração esse que bate aqui dentro, né? O coração que a gente está falando é a sede das nossas emoções. É onde todas as emoções borbulham. É onde você pensa, onde você decide, onde você escolhe. É esse coração que a Bíblia fala. E você pode controlar ele. Como que você controla um coração? Quando você submete essa sede das emoções à palavra de Deus. Por mais que eu desejo, a palavra de Deus diz, não faça, não toque, não coma. Então é isso que eu vou fazer. Não vou tocar, não vou comer. Ah, mas eu vou desejar, vai. Não tem jeito. Ontem eu contei para a galerinha do Four Hands uma história que eu ouvi, e tinha dois grandes homens de Deus. Um rapaz jovem, começando o seu pastorado, e outro, um senhor de 90 e poucos anos, 90 e tantos anos. E eles estavam sentados num gabinete, num escritório, esperando para ser atendidos. E nisso passa a secretária. Não, ela vem de frente, ela passa aqui com a roupa justa, insinuante, uma moça muito bonita, e os dois olham. Quando eles olham, aí o velhinho baixa a cabeça, aí o rapaz baixa a cabeça também. Aí o rapaz fala assim, daí depois ela passa de novo, eles não levantam a cabeça. Daí o rapaz dá uma olhadinha de canto assim, fala, nossa, eu não vejo a hora de ser maduro na fé, de ter uma idade avançada, para mim nunca mais cair nessas ciladas e não olhar mais. Aí o velhinho estava com a cabeça baixada, ele falou assim, eu também. Você acha que a tentação vai parar de vir só porque ele tem 90 anos? Claro que não. A tentação vai vir quando você tiver 100 anos, 120 anos. Ela sempre vai vir. A diferença é como eu me livro dela. Eu dou a segunda olhada, eu me mantenho de cabeça baixa. A palavra de Deus diz que a gente mantém de cabeça baixa. A primeira olhada é inevitável, mas a segunda você pode escolher não olhar. Assim é a obediência à palavra de Deus. E contra a tua vontade. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. Grave isso, sério, né? Já pensou? Pô, eu não consigo parar de olhar. Arranca o olho fora. É melhor você estar cego do que entrar cego no reino de Deus. Lá não vai ficar cego não. Do que ir para o inferno com os dois olhos. Não vale a pena, amados. Não vale a pena. Salomão foi um baita de um rei, o mais inteligente da terra. Se deixou levar por duas mulheres
que eram estrangeiras, que adoravam outros deuses. Ele permitiu que elas fizessem altares a outros deuses dentro da sua casa. Pensa, um cara que ganhou a sabedoria. Sansão, homem forte, muito forte, nazireu que tinha propósitos maravilhosos, se deixou levar por uma mulher, entregou a sua vitalidade, entregou o seu segredo, entregou o seu propósito na mão de uma mulher. E essa mulher acabou com a vida dele. Jonas tentou fugir. Deus deu uma palavra: Jonas, vai lá para Nínive, aquele povo lá está pecando demais, vai lá e prega contra eles, porque senão eu vou destruir eles. O que Jonas fez? Foi para o outro lado, desobedeceu, foi parar dentro da barriga de um peixe. Deus teve misericórdia. Mas quando que Deus teve misericórdia dele? Quando ele se arrependeu. Às vezes a gente vai parar dentro da boca do peixe, dentro da barriga do peixe. Muitas vezes a gente vai parar dentro da barriga do peixe. E dentro da barriga do peixe é um lugar fedido, sujo, com resto de comida, com alga, cheiro insuportável, escuridão total. Conhece esse lugar? Eu conheço esse lugar. E para você sair desse lugar, basta que você se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Volte a cumprir com a sua palavra. Se você fizer isso, amado, amada, o peixe vai te vomitar numa praia lindíssima, no lugar onde você vai encontrar Deus e vai cumprir o teu propósito. Pedro é um caso à parte, né? Eu estava estudando sobre Pedro esses dias, e eu achei algo muito interessante, muito interessante. Ellen, coloca para mim, por favor, no telão, um texto de Lucas, no capítulo 5, do verso 5 ao 7. Lucas 5, de 5 a 7. A história de Pedro é muito interessante para a gente estudar. Aqui ele é chamado de Simão, porque ele é Simão. Depois Jesus mudou o nome dele para Pedro, tá? Mas é a mesma pessoa. Simão respondeu: mestre. Aqui quando Jesus está passando na praia, tá pregando na praia, vê os barquinhos lá no mar. Aí ele sobe num dos barquinhos, prega, e aí ele vê que o pessoal estava lavando as redes. Simão Pedro estava lavando as redes. Ele fala assim: entra lá no teu barco, vai ali para frente e joga a rede. Aí Simão Pedro respondeu assim: mestre, trabalhamos a noite toda, trabalhamos muito a noite toda, e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Que fé, né? Cara, que maravilhoso. Ele disse assim: nós não pegamos nada, mas já que é o Senhor que está falando, a gente vai fazer. E o que aconteceu? Pescaram muito peixe. Esse é o Pedro no dia que ele foi chamado. Quando ele foi chamado, Pedro tinha uma fé impressionante. Mas quer ver uma coisa? Mais para frente, não precisa colocar, tá, Ellen? Lá no livro de Mateus, no capítulo 14 em diante, Pedro está no barco quando Jesus vem andando sobre as águas. E aí ele fala para Jesus: ô Senhor, é tu mesmo que está vindo? Me manda aí contigo. Jesus falou: vem. O que Pedro fez? Saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Uau! Tu teria coragem de fazer isso? Eu acho que não também. Ou sim. E ele andou sobre as águas. Ou seja, olha a fé de Pedro. Que maravilhosa, que ele já estava andando com Jesus. Mais para frente um pouco, lá quando Jesus estava no Getsemane, e os soldados vêm para prender Jesus, o que Pedro faz? Puxa a faca e corta a orelha do soldado. Não vai levar Jesus não. A orelha do cara caiu no chão. Mas cadê aquele Pedro espiritual? Aquele Pedro de fé, muita fé. Onde é que está esse Pedro? Porque o Pedro que se manifestou ali era um Pedro totalmente carnal. Totalmente. Jesus repreende ele: Pedro, para com isso.
Quem viver pela espada vai morrer por ela. E eu pensei assim, o Pedro que caminhou com Jesus estava mais carnal do que aquele pescador que não conhecia Jesus ainda. Como assim? Mais para frente ainda, depois que Jesus morre, ressuscita, lá no livro de Atos, no capítulo 2, Pedro prega, cheio do Espírito. Prega cheio do Espírito. E mais de 3 mil almas são ganhas para Jesus. Caramba, mas é o mesmo Pedro? É o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro. Só que mais para frente um pouco, lá na Galícia, Pedro estava comendo com os gentios, e os judeus foram lá e começaram a ameaçar ele. Sabe o que ele fez? Ele parou de sentar com os gentios, com medo dos judeus. Mas ele não tinha pregado para 3 mil pessoas? Como assim? É o mesmo Pedro? É o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que estava sendo lapidado, exprimido, estava sendo tratado por Deus e pelos homens para se tornar quem ele foi. O que eu quero dizer com isso? Que talvez durante esse caminho você tropece. Durante esse caminho você ceda a pressões. Um dia ele falou para Jesus assim, Jesus disse assim, ó, eu vou morrer, quando me prenderem, vocês não vão nem querer estar perto de mim, vocês vão dizer que nem me conhecem. Pedro falou assim, quê? Eu não, ninguém vai te levar, eu jamais vou me envergonhar de ti. Ele disse, Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E aconteceu, ele negou a Jesus. O mesmo Pedro que andou sobre as águas, o Pedro que, pela palavra de Jesus, pescou um monte de peixe, o Pedro que, cheio da autoridade do Espírito Santo, pregou e 3 mil almas se converteram. O mesmo Pedro negou a Jesus. Isso quer dizer que nós temos um coração enganoso, inconstante, que o fato de você ter escorregado e ter caído é para você mesmo. Não quer dizer que você não tem solução, que não existe mais salvação para você. Tem sim, tem sim. O Senhor só está esperando que você se arrependa do que você fez, e que você volte para os caminhos do Senhor, porque Ele é fiel e justo para dizer assim, filho, filha, eu te perdoo, eu sei que você errou, eu sei que você pecou, eu sei que você me negou, mas eu te perdoo. Eu só quero que você volte para mim. Volte, os meus braços não estão encolhidos, os meus ouvidos não estão tampados. Volte para mim. Sabe, amados, Samuel era muito amigo de Saul. Ele não era só profeta, ele era amigo. Ele amava Saul. Samuel amava Saul. E quando Deus rejeitou a Saul, Samuel sofreu muito. A Bíblia fala que ele chorou muito, amargamente por Saul. Tanto que chamou a atenção de Deus. E Deus falou para ele assim, por que você se entristece ainda por Saul? Eu já o rejeitei. Porque Deus sabia, sabe o quê? Que Saul não iria se arrepender. E era exatamente por isso que Samuel chorava amargamente. Porque Samuel conhecia o coração de Saul. E o coração de Saul era muito, muito soberbo, muito arrogante. Tanto Samuel como Deus sabia que Saul não ia se arrepender. E ele não se arrependeu. E o trono foi tirado e sua vida foi ceifada por conta do seu orgulho. Não deixe isso acontecer contigo. A palavra de hoje, ela converge para isso. Nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de tudo que nós fizemos que é contra a palavra de Deus. E por mais que você já recebeu direção de Deus, você já recebeu,
e você não obedeceu. Hoje é momento de se arrepender. Hoje é momento de arrepender-se e voltar-se para Deus. Amém? Vamos ficar de pé. No tabernáculo do Senhor, tinha duas áreas. Uma se chamava Santo dos Santos e a outra se chamava Lugar Santíssimo, pátio, o pátio e o Lugar Santíssimo. O que separava o pátio do Lugar Santíssimo era um véu, certo? E o que acontecia no pátio? No pátio acontecia os holocaustos, as ofertas. Eles queimavam gordura, queimavam animais, oferecendo sacrifício pelos pecados a Deus. E o que acontecia no lugar santíssimo? No lugar santíssimo era onde o sacerdote entrava. Sabe quem podia entrar lá? Só o sumo sacerdote. Alguém que tinha a vida totalmente reta, obedecia a palavra de Deus, entrava lá também para oferecer gordura ao Senhor, mas nesse lugar só o sumo sacerdote podia. Se eu e você entrássemos nesse lugar, sabe o que aconteceria? Nós éramos fulminados, porque nós não teríamos condições de entrar nesse lugar, porque nós somos pecadores. A gente nunca ia conseguir entrar. Lá no lugar santíssimo tinha algo que simbolizava a presença de Deus, que era a arca da aliança. Ela estava no lugar santíssimo. Então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele estava diante da presença de Deus. Mas o povo não conseguia, não podia, não tinha condição de entrar lá por conta do pecado. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, minha querida. Jesus morreu naquela cruz. E o momento que ele morreu, o véu que separava o pátio do lugar santíssimo se rasgou do alto a baixo. Aleluia. Isso significa o quê? Significa que eu e você temos acesso ao lugar santíssimo. E nós podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo, sem a preocupação de ser fulminados. Por quê? Porque o Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados. Pela nossa iniquidade, Ele morreu naquela cruz. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos. Hoje você tem acesso ao Santo dos Santos. Ah, pastor, mas eu estou em pecado, eu não estou obedecendo a palavra de Deus. Não importa, se você se arrepender, você pode não só entrar, mas como permanecer no lugar santíssimo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem um dia morou no lugar santíssimo, não consegue morar em mais nenhum outro lugar. Não há mais lugar de pecado que vai te atrair mais do que o lugar santíssimo. Mais do que o lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo tem a presença de Deus. Quer sentir a presença de Deus? Você quer entrar nesse lugar santíssimo? Esse é o momento de você entrar no lugar santíssimo. Então, não importa qual é o teu pecado, vem aqui na frente, saia do seu lugar, venha com o coração em arrependimento, dobra teu joelho aqui na frente, nós vamos orar por ti, mas o próprio Jesus, o próprio Senhor vai vir aqui para arrancar os teus pecados e para te receber de volta como filho, como filha. Não perca tempo, não deixa para amanhã, amado. Amanhã pode ser tarde, é hoje, é agora. O Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando. Venha até aqui na frente, amados.